Imagina qualquer coisa no seu carro. Motor, 2.000 cavalos. Suspensão, automática, regida por Deus, que coloca as pressões das rodas idênticas no chão. Câmbio, marchas autoescalonáveis que fazem as curvas que se acertam sozinhas de acordo com a pista. Pode imaginar o que você quiser. Tudo isso que você imaginar em termos de funcionamento do seu carro só funciona, só tem serventia se houver a tal da aderência. Por quê? Porque se você acelerar, precisa ter aderência para tracionar para frente. Se você frear, precisa ter aderência para acelerar para trás. Se você curvar, precisa ter aderência para acelerar para o lado. Tudo é aceleração, né? Mas você tem que ter aderência. Quem é que promove essa aderência? Basicamente, o contato do pneu com o chão, tá? Então, esse contato do pneu com o chão, que é a única coisa que não é a única coisa que promove, mas é o único elo de contato, é o único elo de aderência, ele pode ser ajudado por uma série de coisas. Ele vai ser ajudado por distribuição de peso? Vai. Ele vai ser ajudado por distribuição da frenagem? Vai. Ele vai ser ajudado por um blocante? Vai. Ele vai ser ajudado pelos ângulos dos braços da suspensão? Vai. Vai ser ajudado pela geometria do carro, cambagem, convergência? Vai. Ele vai ser ajudado por tudo. Mas só ele, pneu e chão, que vão dar aderência. A aderência, a graça do automobilismo, qual é? Como é que você ganha tempo no automobilismo? Andando durante todo o tempo no limite da aderência, tá? Quem é o piloto foda? Aquele que anda 99,9% da aderência, tá? A aderência, ela depende de um conjunto de variáveis, um conjunto. Características do pneu, características do asfalto, características de carga em cada pneu naquele momento. Tudo isso vai dar uma teórica aderência máxima disponível. Vamos chamar essa aderência máxima de 100, tá? Nós temos 100% de aderência disponível. O piloto fera, ele vai usar 99,9% desses 100, tá? Ah, mas eu vou fazer o carro andar mais rápido. Não vai. Você não vai. Você, se você for o deus do volante, você vai andar 99,9999. Quando você chegar a 100, porque é igual o dinheiro, né? Se eu te der 100 reais, você só vai conseguir gastar 100 reais. Não, mas eu vou gastar 101. Não vai. Quando chegar aos 100, acabou. Então, qual que é o grande lance de pilotar um carro? Não é quem ganha, é quem perde menos. Porque não tem como você superar as leis da física e modificar a quantidade de aderência disponível. Essa explicação ela é muito importante para a gente chegar no seguinte ponto. Eu quero fazer de tudo para andar no 99,9. Ali eu sou um piloto fera, ok? Então agora vamos explicar como conquistar isso e como gerenciar isso, tá? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, modificações no carro. A ideia de hoje não é falar sobre o que modificar no carro para conquistar a aderência, tá? Mas eu vou dar uma pincelada muito pequena. A coisa número 01 que você modifica no carro e ganha mais aderência do que qualquer outra coisa são os pneus. Tira aquele teu pneu de rua, coloca um semi-slick, pum, 3, 4, 5 segundos para frente. Tira o semi-slick, coloca o slick, tum, 2, 3 segundos para frente. Só que, o que acontece? Eu teria que fazer uma live só para falar de acerto de carro, para falar sobre como melhorar a aderência no carro, tá? O objetivo de hoje é como perceber e como usar toda a aderência, tá? Mas eu preciso só dar uma pinceladinha. Só que não adianta nada você ter um carro que hora você bota o slick, hora você bota o semi-slick, hora você bota o de rua. Não adianta. Por quê? Porque as molas, vou dar só um exemplo, tá? As molas, por exemplo, elas para um pneu de rua usam uma carga X. Para slick, 2X. 2x,5, às vezes até 3x, dependendo de quanto você usava na carga com o pneu de rua. Então, o acerto do carro para esses pneus é completamente diferente. Ah, mas Sandro, você falou que eu ia ganhar se eu colocasse o pneu slick. Vai.
Mas é assim, ó. Se você tem um carro que está ajustado às cargas e geometria, cargas de mola, carga de amortecedor e geometria, estão ajustados para o pneu de rua, tu coloca o slick, tu vai ganhar 3 segundos, 4. Se você já tiver ajustado para o slick, você vai ganhar 8. Você vai ganhar 7. Eu, quando troquei, eu não usei semi-slick nunca no Corcel. Eu saí direto do pneu de rua para o slick no mesmo dia na pista de Curvelo. Foram 8 segundos, 8. Ok, Curvelo tem muita curva, Curvelo é uma pista muito difícil e o meu carro é pesado e potente. Tudo isso faz o slick brilhar, tá? Quanto mais potente é o carro, mais você precisa de aderência. Quanto mais pesado é o carro, mais você precisa de aderência. Quanto mais curva é a pista, mais você precisa de aderência. E quanto mais difícil é a pista, mais você precisa de aderência. Então, brilhou, mas foram 8 segundos. Se eu não tivesse com acerto já para slick, não teria dado 8, teria dado 6, teria dado 5. Então, esquece essa coisa de hora vou usar um pneu, hora vou usar outro, que isso aí está te atrapalhando, está te prejudicando, tá ok? Agora, como é que a gente usa a aderência a nosso favor? Primeiro, a gente tem que entender os momentos de utilização da aderência. O primeiro momento que a gente usa de aderência é para acelerar. A gente sai do box, que é acelerar em linha reta, que é ganhar velocidade. Então, esse é o momento da tração. Legal. Ah, o meu carro só distraciona em curva de baixa. Meu carro só distraciona em curva muito apertada. Meu carro só distraciona de segunda. Tudo bem. Cada carro vai ter um nível de tração e vai ter um nível de tração que ele tolera. Mas tem carro, eu tenho amigos que têm carro com 1000 cavalos de roda que distraciona de quinta. Tá? Então, assim, a tração, ela não é uma coisa exclusiva das curvas de baixa. Exemplo, você está na chuva, passou numa poça d'água, vai acoplar naquele pneu, vai distracionar, tá? Então, você tem que ficar ligado na tração o tempo inteiro. Exemplo, você... Lá em Interlagos é danado para acontecer isso, tá? Um carro, especialmente um carro com tração dianteira, o carro vai sair da curva do lago e ele tá com uma roda na zebra, uma roda no asfalto. A roda do asfalto traciona mais, vira o carro. A roda traseira que está na zebra já ajuda a virar mais um pouco. Pô, essa batida lá é clássica. O cara que tem pouca experiência de tração dianteira em Interlagos, quando ele desce da zebra do lago para o asfalto, ele bate. Por quê? Porque a frente pega a aderência primeiro, a dianteira esquerda pega a aderência primeiro, o carro faz assim. Ó. Então ali você já tem que estar preparado para dar uma micro corrigida. Na hora de descer, o carro pede uma micro corrigida. É uma falta de aderência na tração. E você já está de 4 bagalhões por hora. Mas não distracionou. Não distracionou, mas a diferença de aderência de um lado para o outro virou o carro. Mesmo que não tenha... Porque não é só quando faz esse barulhão que distraciona. Às vezes o carro distraciona um tiquinho, o suficiente para puxar o carro para dentro ou para o outro lado, etc. Então, o primeiro uso, eu estava falando de usos. O primeiro uso que a gente dá para aderência é para tracionar. Vou falar dele depois. O segundo uso que a gente dá para aderência é para frear. A gente tracionou, acelerou, ganhou a reta, chegou naquela velocidade máxima e vamos dar o segundo uso, que é para frear. Tá? Então, aí são outras componentes, nós vamos falar delas. O terceiro uso que a gente dá à aderência é para curvar. Tá? Para curvar. Então, eu quero virar para a esquerda, vou virar, vai sobrecarregar aquele pneu, vamos falar de tudo isso. E o quarto uso? Quarto uso da aderência é chamada aderência composta. É a aderência que eu uso no início da curva, freando e virando, e a aderência que eu uso na saída da curva, que é tracionando e virando. É uma aderência boa? Não sei. Isso aí, Amaury? Não sei. Boa noite, Amaury. Essa aderência composta, calibragem? Não, calibragem é uma forma de aumentar ou diminuir a aderência. Essa aderência composta, né, que ela é usada parcialmente para frear e parcialmente para entrar. Tem até um nome bonito desse procedimento, trail braking e tal. E a aderência composta usada para curvar e acelerar na saída de curva, essa aderência composta, ela é que faz a diferença entre os pilotos bons e os excelentes. Porque você saber domar a aderência simples, só num sentido, é menos difícil. Não estou dizendo que seja fácil, mas é menos difícil. Sou estagiário e não iria saber nunca. Boa, Tiagão. Mas essa é a mais difícil. Então, depois eu vou ter que bater mais tempo nela, tá ok? Então, vamos falar da primeira aderência, que é a tração. Não vamos falar do carro, tá? Porque o carro tem várias coisas para mexer. Teria que fazer 5 lives só para falar do carro. Vamos falar da sua pilotagem, tá ok?
Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: o que quebra a aderência é tranco. Qualquer tipo de tranco. Exemplo, eu estou numa marcha baixa, enfio o pé de uma vez. Eu dei um tranco, né? E esse tranco vai tirar a aderência. Eu estou vindo a bagalhões por hora. Esse até que não tira, porque esse exemplo é ruim, mas eu estou, sei lá, eu estou vindo assim e faço assim com o volante. Esses trancos, esses movimentos bruscos, são a coisa que mais faz perder aderência. Menos na frenagem inicial, eu vou chegar lá. Então, a primeira coisa que você tem que se preocupar é em ter suavidade. Estamos falando na aderência para tracionar. A primeira coisa que você tem que ter é suavidade. Ah, mas de quarta? De quarta não precisa ter suavidade. Crava o pé e vai embora. De segunda, de terceira, ainda estamos em linha reta, tá? De primeira, então, suavidade. Aí você vai começar a perceber qual é como é que se chama? A progressão que o seu carro aceita. O que é progressão? É acelerador zero até o acelerador 100%. Como que eu fiz essa progressão? Como que eu progredi? 0, 1, 2, ou eu fui 0, 10, 20, 30. Que velocidade que o meu pé afundou no acelerador? O nome disso é progressão. Então, você vai começar a perceber que para cada marcha, para cada pista, para cada dia, você tem uma progressão. Quais são os sinais que você vai perceber que o seu carro está distracionando? Quais são os sinais? O primeiro sinal, que serve para todas as outras formas de perda de aderência, e é o mais difícil de perceber, é o volante ficou leve. O volante dá uma trepidadinha e fica leve. Você sente falta de peso no volante, quando está distracionando também. Por quê? O que dá peso no volante, para tudo, é a pressão que o pneu está no chão e a aderência. Perdeu isso, o pneu ficou em falso em relação ao chão, o volante fica macio, mole, fica leve. Essa é a coisa mais importante. Volante leve. Ah, mas como é que eu vou perceber? Tem horas, vocês vão reparar nas minhas on-board, que eu dou umas mexidas no volante. Eu não estou precisando daquela mexida. Eu estou querendo verificar qual a dureza que o volante está. Se o volante está macio demais, o carro nem se mexe. Eu mexo no volante. Entenda, se você está a zero de aderência, você pode mexer no volante o quanto você quiser, o carro vai continuar indo na direção que ele estava. Ou reto para cá, ou reto para lá, ele vai continuar indo na direção que ele estava. Significa o quê? A aderência foi a zero. Então, se você dá umas testadas, você percebe. Então, primeira coisa, ainda estou na tração, volante fica leve. Segunda coisa, volante vibrar. Por que o volante vibra? É o ganha e perde de tração. Ganha e perde, ganha de um lado, perde do outro. Esse ganha numa roda e perde na outra, faz o carro fazer pequenos movimentos assim, vai para cá um pouquinho, vai para cá um pouquinho. Porque entenda, para o carro andar reto, as duas rodas de tração tem que puxar igual. Se uma roda puxar mais do que a outra, se a roda de cá puxar, joga o carro para cá. Se a roda de cá puxar mais, joga o carro para cá, tá certo? As duas rodas puxando igual, o carro vai reto, tá? Então você vai perceber o carro dando uma assim, ele ameaçando ir para um lado, ameaçando ir para o outro. Perdendo aderência. O que eu faço então, Sandro, quando eu estou querendo tracionar? Reparem, não estou em saída de curva, não estou nada. Estamos saindo, tipo numa largada parada. O que eu faço para eu corrigir isso, Sandro? Bom, se você usou o acelerador numa tacada só, parabéns para você, reseta o jogo e começa de novo. Se você estava fazendo... Gente, eu não acredito que tem 4 pessoas no Instagram assistindo. Saiam daí, gente. Vamos embora. Vamos lá pro YouTube. Dá tempo. Assiste lá. Lá você vai poder perguntar, vai me ver na tela grande. Então, se você deu a patada de uma vez só no acelerador, reseta. Começa de novo, reaprende, volta aqui, assiste a live de novo. Se não, se você está numa progressão, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de progredir. Sandro, não tem que tirar o pé? Não. Se você conseguiu se você conseguiu perceber a falta de aderência no primeiro momento que ela começou, antes do carro fazer, antes do carro inflamar pneu, soltar fumaça, se você conseguiu perceber ela nos primeiros momentos, ou seja, deu uma mexidinha assim, ou deu uma vibradinha no volante, ou o volante ficou leve, você percebeu no momento inicial, é igual doença. Percebeu primeiro, tratamento precoce, mais fácil de se curar. Perda de tração é a mesma coisa. O que você vai fazer? Parou a progressão. Você está progredindo com o acelerador, parou. Quando você parar, você estabilizou a aplicação de torque. Ele vai parar de distracionar.
Ele não vai continuar distracionando. Porque lembra, você estava no limite da aderência, começou a perder, para a progressão, ele vai ganhar aderência de novo, volta para a progressão. Se você olhar os meus gráficos do aquisição de dados, o meu pedal no acelerador, ele vai em 3 ou 4 degraus. Eu dou uma primeira, testei, aceitou, quer dizer, eu fico parado aqui nesse ponto, continuo mais um pouquinho, testei, aceitou. É uma escada que eu subo com patamares, sabe? Eu subo, paro, que é tipo testando, é tipo vendo quanto de tração eu tenho. Então, você volta para a progressão assim que ele parar com aquele movimento. Volta para a progressão. E aí você, mas começou a distracionar de novo. Para de novo. E depois volta com a progressão. Até que você vai vencer aquilo, vai chegar no final do acelerador e você está com tração e vai embora, tá ok? Ah, Sandro, mas não, olha, eu dei mole. Eu não percebi no início da perda de aderência, da perda de tração. Nós estamos falando só da tração por enquanto. Eu não percebi no início, então não foi suficiente. Eu parei a progressão e está demorando muito a voltar a ganhar aderência. Volta um tiquinho o pé. Mas quando acontecer isso com você, você já coloca lá na cabeça, ó, perdi uma estrelinha. Eu vacilei. Porque o certo é você perceber a falta de aderência, nesse caso tração, a tempo de só a parada da progressão ser suficiente, ok? Beleza. Então, esse é o esquema da tração. Progride, percebeu através dos sintomas que eu falei, para de progredir, esperou voltar a tração. Isso tudo é milissegundo, tá? Voltou a tração, volta a progredir, tá ok? Legal. Vamos falar da freada. É o outro momento de uso da aderência à freada. Primeira coisa que vocês têm que entender. A freada... Não, antes disso, ABS. Eu não preciso me preocupar. Meu carro tem ABS. Parabéns. Você tem que se preocupar mais do que eu, que o meu carro não tem ABS. Entendam algo sobre o ABS. O ABS, ele funciona tirando pressão do freio. O ABS travou roda. Se travou roda, ele faz o quê? Ele aumenta o poder de frenagem, colocando mais pressão no freio? Não tem, né? Já travou roda. Como é que ele faz? Ele tira a pressão do freio, tá? Então, toda vez que o ABS do seu carro entrar, você está freando mal. Você está freando mais lento, pior do que uma pessoa cujo ABS não entrou. Número 1. Número 2. O objetivo do ABS, esses que vêm no seu carro original de rua, não é te fazer mais rápido, é te fazer mais seguro. Então, ele tem dentro dele um conjunto de ordens e comandos, um algoritmo para ser seguro. Então, o que ele faz? Não, dane-se a performance, eu quero ser seguro. Então, o que ele faz? Ele trava cedo demais e demora muito a te devolver a ação sobre o freio. Tá ok? Então, se você chegou lá, achou que é bonito, chegar no final da reta, enfiar o pé no freio com toda a vontade, e porque o ABS resolve, não. Eu vou estar do teu lado, sem ABS, e sumindo. Não é eu porque eu sou experiente, não. Qualquer um que já aprendeu a frear, vai estar do teu lado, sumindo, desaparecendo de você. Por quê? Porque aí ele vai até o verdadeiro limite da aderência, ok? Então, vamos falar sobre os momentos da frenagem. Já falei sobre o ABS é uma cagada. Não comemore o fato de você ter ABS, lamente o fato de você ter ABS, tá ok? Ah, mas eu tenho o ABS Bosch Motorsport, palmas para você. Aí sim, se você tem um Bosch Motorsport, a pista tá seca, você bota no 1, a pista tá molhada, você bota no 5, bota no 6, tá molhada pra cacete, bota no 10, beleza. Aí você vai ter um ABS de corrida. Só que não é o caso, acho que de ninguém aqui que eu saiba. Então, o ABS é isso. Então, vamos falar agora sobre os momentos da frenagem. O primeiro momento da frenagem, que é o momento da patada, é o momento em que você vai aplicar a maior pressão possível no freio, muito dificilmente você vai travar a roda. Porque a inércia é a tendência a continuar alguma coisa que estava acontecendo. A inércia da roda é tão grande que dificilmente você vai conseguir fazer ela parar de uma vez. Você tem a aderência do pneu no chão, mais a inércia, tudo isso querendo impedir que você trave a roda. Então, o primeiro momento da frenagem é o mais difícil de travar a roda.
Na medida em que essa velocidade vai caindo, vai diminuindo a inércia dessa roda girando, aí fica mais fácil de travar a roda. Então, as travas de roda, elas são mais para o final da frenagem. Mesmo numa frenagem reta, tá? Óbvio, no final, quando você começa a usar aderência composta e começa a virar um pouco e ainda freando, aí é pior ainda, porque aí você desequilibrou o peso sobre as rodas do carro. Aí facilita mais ainda travar. Qual que vai travar? A roda de dentro, né? Porque você tirou o peso dela virando o carro. Mas estou falando ainda na parte reta. Então, por dois motivos, você deve usar a patada no freio. Motivo número um é a aderência é maior quanto maior a velocidade. A aderência da roda na hora da frenagem é maior quanto maior a velocidade. Então, qual é o melhor momento para eu poder reduzir a velocidade? O primeiro momento. Tá? O melhor momento é o primeiro momento. Então, a freada tem que ser uma patada firme e segura no máximo, e depois você vai modulando e tirando conforme a velocidade for caindo. Tá ok? O segundo movimento, o segundo motivo pelo qual você deve frear dessa maneira é que o freio não esquenta por força. O freio esquenta por tempo. Se você dobrar, meu freio eu vou preservar. Eu vou frear bem antes e vou frear devagar. Tu está destruindo o teu freio. Porque o freio esquenta por tempo. O freio não... Vou dar um exemplo. Um caminhão descendo uma serra. Ele está freando forte? Não, ele está 40 por hora, 30 por hora. Mas ele fica tanto tempo freando que o freio pega fogo. Aí ele acaba perdendo o freio. Então, essa coisa de vou frear antes. Não. Vai frear no lugar. E no último lugar possível e da maneira mais forte possível. Legal. Como é que eu doso esse limite? Se o seu carro tem ABS, facilitou a tua vida. Porque você sentiu que o ABS entrou. Como é que sente quando o ABS entra? Quando vibra o pedal. Sentiu que o ABS entrou, tira um tiquinho da pressão. Ok? Sentiu que o ABS entrou, tira um tiquinho da pressão para o ABS sair. Porque quando o ABS sai, você vai frear mais rápido. Ok? Número 1. Eu vou voltar nessa explicação do ABS já. Me lembrem de falar do gelo aí se eu esquecer. Agora, você não tem ABS. Melhor dos mundos, você não tem, eu não tenho, o carro de corrida não tem ABS. Como é que você sente? Cara, é a mesma história. O volante vai ficar macio, mole, o volante vai vibrar e o carro vai começar a dar uma passarinhada. Ah, mas o meu saiu fumaça. Porra, se saiu fumaça, tu já travou roda pra cacete, tá ok? Legal. Qualquer dessas coisas que acontecer, volante ficar mole, passarinhar ou vibrar, tira um pouquinho da pressão. Nesse caso, não é igual ao acelerador, tá? O acelerador, você vinha numa progressão. Pare a progressão. Aí não, aí você tem que tirar um pouquinho de carga, tá ok? Tirou um pouquinho de carga, ganhou de novo aderência, volta a colocar um pouquinho de carga, tá ok? Aí você vai estar fazendo o papel do ABS, só que no limite, porque o seu cérebro se adapta muito melhor do que o computador do carro. Deixa eu voltar no lance do ABS, que é o seguinte. Se você for frear numa pista de gelo, imagina uma pista de gelo, tá? Aderência 0. E você usar o ABS, você não vai parar nunca, né? Porque o ABS vai sentir que travou e vai destravar. Nunca mais ele vai conseguir entrar de novo. O que vai acontecer com isso? Você vai sentir o pedal travando, o pedal vibrando, e o carro vai embora, mas vai longe. Nesse caso, com as 4 rodas travadas, você ia frear mais rápido do que com o ABS. Por quê? O ABS é o quê? Um momentinho que faltou aderência, ele libera o freio e já freia de novo. Voltou a ter aderência, ok. Você não bateu, foi seguro. Legal. Mas num lugar de gelo, que é o exemplo assim grosseiro, esdrúxulo, né? Não vai parar nunca. Então, o ABS não é um bom negócio, tá? E olha, eu já tive que explicar isso para uma porrada de amigos, tá? Porque o cara, não, meu carro tem ABS, vai ser mole. Não, não vai. Tem ABS, tá te roubando o tempo, tá? Cada pneu faz um barulho quando você está no limite. Então, você vai ter que aprender como é que é o barulho do seu pneu. Se o seu pneu, por exemplo, está com calibragem baixa ou com pouca cambagem, em vez de ele faz um barulho grosso e uma vibração. Prrr, é o pneu dobrando, dobrando. Se o teu pneu está cheio demais, ele faz um barulho mais agudo e mais liso, sem vibração no volante. Então, os barulhos aí já é uma coisa mais avançada. Não vamos entrar nessa seara do barulho não, tá? Então, já falei da aceleração, tração, já falei da frenagem, agora eu vou falar da curva. Curva, a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa, o volante fica leve, o volante vibra, só que aí não tem as passarinhadas, tá? Só que, cara, o nosso corpo, ele é dotado de uma série de sensores que a gente tem que usar.
O nosso corpo é dotado de um sensor, dois, né? Que enxergam, dois que escutam, e ele tem sensores internos que percebem a força G. Eu não sei se é o labirinto, que merda que é que a gente tem, ele percebe a força G. A gente diz, no meio dos pilotos, que você sente aqui na base da coluna, sente na bunda, na base da coluna. Você sente que o carro vai começar a sair. Como que é isso? Eu teria que ser um médico para explicar. Com o tempo, você vai perceber. Se o carro começou a derrapar demais, já geralmente não dá tempo nem de consertar. Você tem que perceber a falta de aderência no início, igual é uma doença. Percebeu no início, tratamento precoce resolve o problema. A falta de aderência com a frente é a mais fácil de você perceber. Porque a primeira coisa que acontece é o volante ficar leve, a segunda é o volante vibrar, e a terceira é ele meio que querer virar sozinho para dentro. Por quê? Você estava fazendo uma determinada força, ele ficou leve e aí ele vai virando sozinho, tá? Essa é a mais fácil de resolver, porque você vai... se você tiver na frente... depois eu vou falar das compostas, tá? Mas essa é a mais fácil de responder, de resolver. Não vou falar agora como, senão vai estragar o conteúdo da composta, da aderência composta. Essa é a mais fácil de você resolver. Se ele estiver saindo com a traseira, você não vai sentir essas reações que eu te expliquei da frente. Mas você vai sentir aqui na base da coluna que o teu corpo está rodando. Por isso que é mega importante você estar muito fixo no carro. Fixo, imóvel. Para que qualquer movimento, pequeno que seja, seja do carro e não seu, ok? Isso é muito importante, essa dica, tá? Se você estiver meio solto no carro, o teu sensor interno que sente a G... E o que é uma falta de aderência? A G caindo abruptamente, né? Você está submetido a uma força G e essa G cai, né? O carro, quando derrapa, essa G cai, né? Você sente assim, parece que você acelerou, né? Esse sentimento que você tem, se você está solto no banco, você não consegue perceber. Por quê? Porque você está o tempo inteiro indo para lá, indo para cá, ao contrário ou diferente do que o carro está promovendo para você. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar mega preso, mega preso, para que qualquer movimento que o seu corpo sinta seja um movimento do carro e não um movimento seu, ok? Calma aí. Bom, eu vou falar agora do mais difícil de tudo, que é a aderência composta, tá? O que é a aderência composta? É você usar a aderência disponível para dois movimentos ao mesmo tempo. A primeira é o movimento de ingresso da curva, a entrada da curva, tá ok? Você vem freando, já usou tudo que eu expliquei. Deu falha assim, galera, mas eu já voltei. Deu falha, mas voltou, já voltei. Ainda tem gente no Instagram, galera, vamos lá para o YouTube, ainda dá tempo de você fazer perguntas lá, vamos lá, vamos. O que acontece? O primeiro uso da aderência composta é no final da frenagem. Então vamos voltar para a frenagem um pouco. Você vem, bagalhões por hora, freou com toda a pressão, reto, força e tal. Vai chegar num determinado momento que você quer começar a entrar, porque o teu ponto que você escolheu para tangenciar a curva está chegando e você é obrigado a começar a entrar. Para você começar a entrar, você vai ter que gastar aderência para virar o carro. Como? Se você está gastando toda a sua aderência para frear. Não é possível. Então, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir a força no pedal do freio. Aí você vai passar a usar, vamos dizer, 90% da força para frear. Aí você pode pegar 10% da força, não, da aderência. Você pode pegar os 10% que sobraram e virar. Comecei a virar, não foi suficiente. Solta um tico mais de pé, vira mais um pouco. Solta um tico mais de pé e vira mais um pouco. Ou seja, estou eu freando, tudo, fortão, freiei. Chegou no momento que eu enxerguei que eu preciso começar a virar. Eu estou usando 100% da aderência para frear. Então eu preciso liberar a aderência para poder virar. Eu vou começar a tirar um tico de pé do freio e viro um tico. Tiro mais um tico, viro mais um tico. Tiro mais um tico, viro mais um tico. Esse movimento é chamado trail braking. Você vai tirando o pé do freio devagar e a cada vez que você tira um pouquinho, você pode virar mais um pouquinho. Eu quero virar mais. Eu estou virando o volante, o carro não entra. Solta um pouco do freio. Quando você solta o pé do freio, você libera a aderência. Lembra? A aderência é uma só. É o que a física te permitiu ter com o teu conjunto que estava ali.
Você precisa liberar a aderência do freio para poder usar a aderência para virar, ok? Como é que faz isso? Num carro de tração dianteira, isso é uma coisa linda de fazer. Muito mais difícil do que no tração traseira. Fazer no limite, tá, galera? Porque se você vem, freia, freia, freia. Ah, tá bom, já parei. Vira, não precisa frear. É mole. Você lidar, gerenciar essa aderência composta num carro de tração dianteira é a coisa mais linda. Porque você freia, começa a virar, imediatamente o carro vem de traseira, o volante vem ao contrário. O volante está ao contrário. Aí olha só que coisa linda. A traseira está saindo demais, alivia o pé do freio. A traseira vai voltar. A traseira está saindo de menos, carrega o pé no freio. A traseira vai voltar a sair mais. Você usa a traseira como um leme, igual o leme do navio. Está lá atrás, ele modifica o estado da traseira para fazer com que a frente entre. O tração dianteira é assim, leme. Percebeu que a traseira está saindo? Tira um... Por quê? Quando você tira o pé do freio, você fez a frente andar para frente. No que a frente andou para frente, puxou a traseira junto. Ah, mas eu não preciso acelerar? Não, é só você diminuir a frenagem. Ah, entrou pouco. Carrega um pouco mais. Quando você carrega o pé no freio, você provoca da frente carregar mais peso nos pneus dianteiros, te ajuda a entrar mais, e você reduz a velocidade da dianteira mais do que da traseira, que a traseira está no ar leve. A traseira sai mais. Quando a traseira sai, a frente entra, ok? Esse movimento, chamado trail braking, no carro de tração traseira é mais simples, porque ele entra neutro. Então você quer entrar mais, freia menos, permitiu entrar mais. No carro de tração dianteira é muito mais difícil isso. Esse movimento é o movimento mais difícil do que o da saída de curva. O da saída de curva é mole. Esse movimento é dificílimo e ele é importantíssimo, porque você ganha muito tempo se você conseguir carregar essa frenagem lá para dentro, através desse movimento. Por quê? Pensa bem. Se eu freava na placa dos 100, porque eu precisava frear tudo que eu tinha para frear reto, e agora eu freava dos 100 aos 50, e nos 50 eu entrava, ok? Então eu usava 50 metros para frear e depois eu entrava, ok? Se eu pegar e levar essa frenagem lá para dentro, agora eu tenho os 50 que eu estou usando e mais 50 que eu tenho lá para dentro. Só que esses 50 eu vou frear com a metade da carga em média, são 25. O que eu faço? Eu posso tirar a frenagem dos 100 e levar para os 75. Eu não sei se todo mundo entendeu isso, mas quando você usa o trail braking, a tua frenagem vai para frente. Por quê? Porque você leva mais para frente, freia em linha reta menos tempo, menos metros, mas continua freando até o ponto de tangência. Então você leva essa frenagem mais para dentro. Você ganha um tempo absurdo fazendo isso. Tá ok? Legal. Então agora vamos falar da saída de curva, que é o outro tipo de aderência composta, tá? Na saída de curva, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não, Bruno. Não. Isso tudo em poucos segundos, não. Em décimos de segundo, tá? Porque centésimos de segundo você tem que tomar uma decisão, tá? Então, assim, é difícil. É difícil pra caramba, tá? Mas, se fosse fácil, qualquer um ia lá e virava tempo, não é verdade? A saída de curva é mais fácil, tá? Vou falar o que é igual para os dois, depois eu falo o que é diferente. Você chegou no ponto de velocidade mínima, no ponto de tangência, o carro está preparado, o carro está apontado para onde você quer ir, vamos explorar a aderência ao máximo. Começou a acelerar, tem aderência, acelera mais um pouco, é uma progressão, lembra? Igual da arrancada. É uma progressão. Foi, parou. Ele começou a sair de frente. Começou a sair de frente, pare a progressão. Ele vai reganhar a tração, vai voltar a entrar e você volta a progressão, tá ok? Então é o mesmo movimento de você ir progredindo, tá? Só que aqui tem uma história. Quando você vai saindo da curva, você vai desvirando o volante. Então, é um movimento coordenado. Quanto mais você desvira o volante, mais isso te permite pisar no acelerador até o fundo, ok? Então, com o acelerador virado, a tendência é do carro sair de frente. O que eu vejo nos track days por aí, já vi até em corrida isso com o piloto, tá? Vou falar para vocês. O carro sai de frente na aceleração, tração dianteira que eu tô falando. O carro sai de frente na aceleração, o cara vai virar mais o volante. Gente, virar o volante é o quê? É pedir ao carro que vire. Se eu estou distracionando, eu estou com 0 de aderência disponível. Adianta pedir mais?
Não. Sabe o que vai acontecer quando eu pedir mais? Vai distracionar mais e vai sair mais de frente. Porque aí eu estou pedindo mais aderência para virar, eu já não tinha aderência mesmo, acabou minha aderência, aí que vai distracionar tudo. Então, o ideal até, se você está vendo que tem espaço, é já libera o carro, volta o volante um pouco, libera o carro. Tá? Quanto mais rápido você chegar com o volante reto, mais rápido você vai poder acelerar. Então, prepara o carro lá atrás no ponto de velocidade mínima, para você, de preferência, já sair dali com o volante o mais reto possível. Tá ok? Já no tração traseira, é um pouco diferente porque é mais perigoso. Tração dianteira, você parou a progressão, acabou. Se você tiver que tirar o pé, é porque você fez a progressão rápida demais. Aí você tem que... Porra, o Sandro falou, na próxima volta eu vou progredir mais lento, porque eu estou tendo que voltar o pé. O ideal é você só ter que parar o pé e depois continuar, ok? Já no tração traseira é diferente, porque o tração traseira, se ele sair de frente na saída de curva, o que vai acontecer? Ele vai sair de frente, uma hora ele pode calçar. Se a frente calçar, você vai perder a traseira, vai dar um porrão que você não sabe nem onde veio. Com relação à traseira, o que acontece? Você explora o limite da aderência para fazer o carro virar. Vou te dar um exemplo. Eu miro ele para a saída de curva, mas eu não mirei tudo que precisava. Eu deixei ele apontando um pouquinho para o mato ainda. Só que eu acelero uma progressão mais rápida, vai dar uma ligeira distracionada que vai virando o carro. O volante está reto e ele vai virando o carro, virando o carro, virando o carro e aponta para onde eu quero ir, tá ok? Mas é a mesma história. Se perder tração ou se virar demais, você para a progressão, espera poder continuar a progressão para continuar seguindo, tá ok?